E aí, pessoal, beleza? Eu estava passeando aqui pelo TikTok e o TikTok me recomendou um vídeo que, curiosamente, eu fiquei bem curioso com algumas coisas que eu vi, mas eu quero explicar para vocês algumas coisas que eu estudo há bastante tempo. E se você está vendo este vídeo aqui, é uma parte de um vídeo que eu vou postar aqui no TikTok em fragmentos, porque vai ficar um pouco grande a explicação. Então vou tentar explicar ou tentar resumir, mas eu acho que em 10 minutos eu não vou conseguir explicar isso tudo. Então eu vou postar aqui por partes, mas no canal, lá no YouTube, eu vou estar postando o vídeo na íntegra, beleza? Então, se você quer saber sobre o mundo físico e o mundo espiritual de forma diferente, falado por alguém que está há mais de 15 anos estudando a história, então esse vídeo é bem interessante, eu creio que você vai gostar. Vamos lá? Eva morreu com 930 anos. Você já reparou que na Bíblia tem escrito com quantos anos Adão morreu, mas não tem escrito com quantos anos Eva morreu? Eu vou ter que pausar e já explicar isso daqui, tá? A Bíblia, ela é um conjunto, né, de pequenos livros formando ela. Então podemos dizer que a Bíblia ela não é um livro, mas ela é um conjunto de pequenos livros, tá? Então assim, ela foi montada de forma, eu não sei se foi intencional ou não, mas a tentar resumir a história. Mas tem muita coisa faltando, tá? Então, sobre Eva, você não vai encontrar informação na Bíblia. Eu não sei se foi porque não quiseram contar ou porque já era na época que o Concílio de Nicéia começou a ocorrer, já existia a intenção do controle das pessoas, da verdade, e sempre houve aquela necessidade de existir alguém acima de você para te contar a suposta verdade. Então, para se ancorar, né, para se ter, né, existir papa, existir padre, existir pastor, não sei o que, líder religioso, sempre tem que ter uma história contada parcialmente para que você nunca aprenda a verdade e você se sinta dependente desse indivíduo para te contar, que infelizmente nem eles mesmos sabem da história. Então, existiu 3 concílios de Nicéia. E se você pesquisar um pouco, você vai entender do que se tratou esse concílio. Foi um acordão ali feito com o Vaticano, feito com o Papa da época ali, né, com os pregadores, os pastores, os bruxos, feiticeiros, as bruxas e tudo que não presta se reuniram, né, e fizeram um acordão. Os concílios de Nicéia não passa de um acordo religioso, né, e que foi tirado, né, muita coisa que contestava hoje as religiões foi tirada ali naqueles concílios, tá? Então não pense que a Bíblia é inspiração divina, ela é uma manipulação, né, feita pelo sistema religioso para tentar te entregar, né, uma suposta verdade que infelizmente não é tão verdade assim. Não estou dizendo que a Bíblia é mentira, mas ela falta muito para se explicar ali, que você não vai encontrar pesquisando de forma dentro dela mesmo, tá? Mas foi encontrado muitos pergaminhos, tanto no Mar Morto quanto nas cavernas de Qumran, que não foram atualizados ou inseridos dentro dela, porque o cânon já está formado. Então, já está, né, pacificado que a verdade está dentro de 66 pequenos livros que forma a Bíblia. Então, muitos acreditam nisso. Eu já não acredito dessa forma. Eu vou bem mais além. Eu pesquiso a história da cidade, da região. Eu procuro voltar no passado e eu dou muito crédito a qualquer livro que é encontrado. Eu tento ler para ver se realmente chega próximo do que eu precisaria de informação. Mas vamos lá, dando continuidade aqui. Isso se deve ao fato de Eva e Adão terem sido a mesma pessoa. Vou te explicar. Adão e Eva foram parte de uma mulher. Adão. Não, Adão era uma pessoa e Eva é outra pessoa. Segundo as escrituras, Eva foi tirado parte de Adão para que este tivesse ali, digamos que, uma companheira ou alguém que ele pudesse, digamos que, reproduzir e criar uma sociedade e levar a linhagem dele, beleza? Então, assim, não tenta pôr essa ideia de que Adão e Eva eram a mesma pessoa, porque não era, beleza? Então, se a sua Bíblia está dizendo isso, existem livros além da Bíblia que é mais críveis, né, das histórias dele do que a própria Bíblia, beleza? Diz que Eva foi tirado uma parte de Adão para que se moldasse Eva
para que Eva tivesse, digamos que, o DNA do próprio Adão nela. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Se pegar eu, ser humano, homem, e você, ser humano, homem, ou você, mulher, né, com os seus cromossomos XX, mulher, e homem XY, e colocar para se acasalar, né, hoje, com qualquer animal, com um porco, com uma cadela que seja lá, não vai ter filhos, beleza? Não vai ter. Então, você pode até imaginar que um homem relacionando com uma cadela, ou com um porco, ou com um cavalo, com a égua, no caso, poderia gerar um animal. Não, não vai. Não vai gerar vida, não tem condição. Então, Eva, ela foi tirada algo de Adão para que quando ela fosse constituída, tivesse o DNA, ou tivesse, né, ali a condição de replicar, de ter, né, uma geração a partir daqueles dois, beleza? Se não fosse assim, se Eva fosse criada de uma forma diferente, não tivesse nada de Adão, eles não teriam condição de reproduzir, de ter filhos, porque é uma outra coisa, tá? Então, tenha em mente isso. Era como se chamava a alma dessa mulher. Eva era como se chamava o corpo dessa mulher. Os dois juntos formavam uma só carne, unidos pelo Criador. Assim como todo ser humano é formado por uma alma e um corpo, e o que Deus uniu o homem não separe. Isso não tem base, né, nas escrituras, nem na sua própria Bíblia. Tudo bem que a Bíblia fala que o que Deus une, ninguém separa. Então quer dizer que todos os casamentos é de fachada. Deus não uniu ninguém ali, né? Porque o cara escolheu ali casar com a menina, ou às vezes a família escolheu ali um marido para a esposa, ou vice-versa. E aí eles casam, vive 3, 4, 5, 10 anos, daqui a pouco separam, né? Vai lá, se divorciam, e aí? Então Deus não tinha nada a ver com aquilo, não é? Então, é simples. O que você fala só tem base, né, na sua própria Bíblia, porque em livros além da própria Bíblia não tem base, beleza? Eva e Adão foram imagem e semelhança de Deus. Adão foi uma alma invisível, semelhança de Deus, já que Deus também é um espírito. Tá, vamos deixar bem claro que Adão, existe duas versões de Adão, tá? Existe o Adão antes da queda, o Adão criado pelo pai ou pelo ancião dos dias, tá? Que foi antes da queda, então ele era um ser, né, totalmente diferente do depois que caiu, né? Ele não era uma matéria física, ele tinha elementos, né, bem diferentes, ele tinha espírito, então ele aguentava a presença do Criador, né, quando descia à tarde, e os querubins e os anjos, as potestades, todos aqueles que tinham, né, a que descer e vir direto no jardim, segundo as escrituras, Adão aguentava a presença desses caras. E esses caras, inclusive, se reverenciavam, ou seja, curvavam a cabeça para Adão, que era um rei, que foi colocado como um rei sobre a terra e sobre o jardim, beleza? Então, existe esse Adão, e existe o Adão após a morte, ou seja, após ter caído, que é uma outra versão que você não vai ter como argumentar se você usar a Bíblia, beleza? E lembre-se que o Adão foi criado segundo a imagem do seu criador, ou seja, do pai ou do ancião, porém, essa imagem não é meramente física, né? Uma imagem, na verdade, foi a forma e o status, que é dito nas escrituras que o ancião dos dias, o pai, ele é um rei, ele é uma majestade, que reina sobre todos os mundos, sobre os céus e todos os mundos. E Adão foi criado uma imagem, né, do Criador para que ele vivesse sobre o jardim e sobre a terra e regesse, né, e fosse o rei sobre a terra. Então essa é uma das imagens que podemos dizer, mas o aspecto físico, corpo, cabeça, não, isso não tem nada a ver, beleza? Agora o poderio, a presença de aguentar tanto o Criador e quanto as criações, como os querubins, os arcanjos e outros seres que têm muito poder e é fogo, né, tem traje de fogo, Adão ele tinha essa característica, então ele tinha a parte divina que aguentava toda a presença dessas criações, então ele não sucumbia, beleza? Então essa é a imagem e semelhança que podemos dizer que Adão tinha com o Criador. Invisível. Eva foi o corpo. E só lembrando que Eva já era algo que foi uma extensão tirada de Adão, que já era semelhante a Adão. Então tem a diferença da pessoa que é semelhante ao Criador, e se aquela pessoa criar alguma coisa, aquela coisa que sair dele não é a semelhança do Criador da pessoa em si, já é a semelhança dele. Então, por exemplo, assim como você tem uma possível semelhança com o seu pai ou com a sua mãe, mas podemos dizer que o seu filho não tem a semelhança com seu pai ou com sua mãe, no caso os avós deles, né?
Geralmente o seu filho tende a ter a semelhança mais tua ou da mãe dele, e não do seu pai ou da sua mãe, ou da mãe da mãe dele, no caso dos avós. Então é assim que acontece. Na criação, a ordem da criação é que todo indivíduo que é criado por outrem, ele tem a semelhança daquele que o criou. Mas quando ele se reproduz ou ele cria algo, aquela criação dele vai ser semelhante àquilo que, ou seja, aquela aparência ou a característica do seu próprio criador. Entende? A imagem de Deus na terra. O corpo, chamado Eva, veio de um sonho. Após o Criador mandar um sono profundo à alma, chamado Adão. O Criador fez esse corpo se tornar realidade. Olha, você está sendo muito incoerente, porque na tua própria Bíblia vai estar dito que o Criador, ou Deus, né, colocou ali um sono profundo em Adão, e quando Adão acorda desse sonho, ele vê pela primeira vez uma mulher, uma característica diferente do que ele nunca tinha visto. Então, como que ele viu algo em sonho, ou ele sonhou e o Criador criou algo que ele sonhou? Não. Na verdade, Adão não teve sonho nenhum, foi colocado um sono profundo, tá? É como se tivesse anestesiado, ou até, vamos matar Adão aqui temporariamente, tá? Vamos tirar a alma dele, ele tá morto, então vamos fazer a incisão, vamos tirar uma costela dele para que ele tenha essa costela, essa outra criação tenha o DNA, né, de Adão, para que ele possa se reproduzir a partir disso, porque o ser humano ele só se reproduz através da sua espécie. Então, se tu pegar um homem e botar numa situação em que, na pior das hipóteses, cometa zoofilia, né, tenha relação com o porco, com a cabra, com o cavalo, com o macaco, pode ter certeza, eu te garanto que pelas escrituras não vai ter uma reprodução, não vai ter filhos, não vai ter geração, porque são coisas diferentes, não vibram na mesma frequência e não é capaz de reproduzir, beleza? O que era um sonho de Adão, agora se tornou real, se tornou o corpo dele. Então, da próxima vez que você ouvir a expressão costela de Adão, não ache que era um homem que Deus mandou dormir e arrancou um osso dele e fez o corpo de uma mulher. Não, não. Era uma alma, um espírito invisível. Deus mandou um sono. Já entrou outra complicação, que você está confundindo alma com espírito. Totalmente diferente. Você, todo ser humano, nós somos alma vivente dentro de um corpo. Então, nós temos o corpo físico e nós temos uma alma que guia esse corpo físico, tá? Então, as escrituras chamam isso de alma vivente. Então, não tem espírito aqui. O espírito não está inserido nisso. A ideia de espírito, né, que o homem é trindade, corpo, alma e espírito, foi uma confusão que quem leu ou quem interpretou, né, as escrituras entendeu que o homem tem essa trindade dentro dele, mas não tem. O ser humano, o homem, ele é um corpo vivente porque possui uma alma dentro dele. Então nós somos alma vivente dentro de um corpo, mas o espírito não está inserido aqui. O espírito ele é um corpo vibrando em um plano de luz, um plano espiritual, onde a gente não vê, está além da matéria, tá? É imaterial, podemos assim dizer, mas é uma regra. Podemos dizer que é uma vibração que vai formar um corpo onde a sua alma ela pode, né, ser inserida dentro daquela vibração específica daquele corpo espiritual e pode ser apresentada ao justo juiz, ao Criador, ao ancião dos dias, tá? Então, assim, como nós não conseguimos ver além, né, da matéria, nós só conseguimos sentir, né, a luz, o calor e todos, né, digamos que os poderes dos arcontes, nós podemos sentir, a gente não consegue ver além disso. Saiba que não é que a gente não conseguimos ver que não existe, mas no mundo espiritual, o plano, os corpos que vibram lá é bem diferente do que podemos ver aqui. Então, o corpo é um elemento, é uma criação que está vibrando em uma frequência extremamente alta, que não conseguimos ver ou ouvir, mas quando a alma ser separada desse corpo, quando ela morrer, quando esse corpo morrer, que a alma for separada, existe um corpo esperando, um corpo espiritual esperando essa alma ser inserida para ser apresentada ao Criador num plano espiritual. Se você acreditar, beleza. Se você não acreditar, não vai fazer diferença, mas é o que as escrituras dizem. Então, pode ser que as escrituras estejam, né, contando uma história que não exista, mas eu prefiro acreditar que exista. Então, se você não acredita, não vai fazer diferença. Tá lá nas escrituras. Se você acredita, tá nas escrituras para você se basear também. A essa alma, e ela teve um sonho. Ela sonhou com um corpo onde desejaria encarnar na Terra. E Deus fez aquele corpo se tornar realidade.
Não, meu amigo, não é assim que funciona. E você está negligenciando muita coisa, tá? Adão, antes de existir Eva, Adão não sonhava, Adão não dormia. Tá? Adão não tinha essa necessidade de sonhos. Saiba que sonho só existe para nós, seres humanos, e não é permitido sonho para outras criação, tá? Apesar que a gente vê ali um animal, um gato, um cachorro dormindo e se mexendo e tal, e muitos acreditam que ele está sonhando ali e tudo mais. Mas segundo as escrituras, o sonho foi liberado, né, foi permitido para o ser humano, mas como os animais, né, cachorro, gato e outros cavalos e outros animais que estão na terra foram criação feita para o ser humano, para que o próprio ser humano, né, reinasse sobre, então pode ser que esses animais tenham, né, sonho, porque eles foram criados, né, para o ser humano, né, para viver na regência, né, abaixo da regência do ser humano. Então, mas outros seres, né, outros animais ou qualquer ser criado, né, vibrando em corpo diferente do corpo físico, eles não têm sonhos, tá? Então, Adão, lá no Jardim do Éden, é impossível existir sonhos, porque sonhos te conecta ao espiritual, a algo que você não compreende. E Adão não tinha essa limitação. Ele não foi criado com essa limitação de não compreender o mundo espiritual, porque ele já foi criado com tais compreensão, tá bom? Deixou de ser um sonho e se tornou um corpo de carne e osso. E esse corpo se chamou Eva, pois era um corpo feminino, o corpo da mãe de todos os viventes. Quando Adão diz a Eva, tu és ossos dos meus ossos e carne da minha carne, é a alma dizendo ao corpo, tu és meu corpo, e veio de mim, de um sonho meu, que se tornou realidade pelo poder do Criador. Então, aqui chegamos à conclusão que quando a Bíblia fala de Adão, também fala de Eva. Quando a Bíblia fala de Eva, também fala de Adão. Fala do corpo e da alma de uma mesma pessoa. Está escrito que Adão morreu com 930 anos de idade. Essa é a mesma idade que Eva morreu, pois os dois eram uma só pessoa. Não, eles não eram a mesma pessoa, eles eram pessoa diferente, e Adão morreu com 939 anos, e após a morte de Adão, passou-se 40 dias e aí sim Eva morreu. Por incrível que pareça, esse número 40, ele está muito presente nas escrituras. Inclusive nos apócrifos que foram encontrados, esse número 40 é curioso, assim como o número 3, o número 6, o número 7 e o número 40, tá? Assim como o número 13, tá? E assim como o número 24, que é os 24 portões, onde o Sol e a Lua passam. Então eu não vou entrar em detalhes para não estender esse vídeo. Mas saiba que Adão morre, após 40 dias Eva morre. Curiosamente, o dilúvio caiu 40 dias de chuva sobre a terra. Quando Moisés tirou o povo do Egito, foram 40 anos, né, ali andando, né, basicamente em círculo no deserto. E quando Cristo jejuou, foram 40 dias, né, também, né, de jejum. Então esse número 40, ele tá muito aparente nas escrituras, beleza? Então assim, não tem como você afirmar por onde não existe, né, a conclusão ou o relato plausível que Eva e Adão morreram juntos ou era a mesma pessoa, tá? Segundo as escrituras, inclusive a sua própria Bíblia tá falando que não é, e você tá dizendo que é porque você acha dessa forma e que você acha que não, a gente temos que entender que será uma metáfora. Entenda muito bem que metáfora ela só existe na minha e na sua cabeça, mas o Criador, quando ele criou a Terra, criou o ser humano e criou todos, né, todos os seres viventes, eles estavam vibrando em uma frequência muito diferente do que vibra hoje. Então esse mundo, eu e você, só passou a existir após o pecado. Esse mundo físico, ele existe após o pecado. Então não dá para você usar a Bíblia ou qualquer outro livro como base para querer, digamos que ir além da nossa limitação, da nossa matéria, beleza? Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Viveu ao todo 900. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos. Onde é que tu viu isso? Não tem base, amigo. É dito que Adão viveu 930 anos, tá? Então, se 930 anos, Sete nasceu 7 anos após a morte de Abel, por Caim. Caim mata Abel, segundo as escrituras, segundo outros livros. É dito que Caim mata Abel, né, por uma inveja, alguma situação mais ou menos do tipo, e o Adão, né, que deu a luz, que junto com Eva deu a luz a Caim e a Abel,
ele já foi físico, ele não era aquela pessoa espiritual, né, aquela criação espiritual que estava no jardim. Ele já era pessoa física, assim como eu e você, com corpo físico, tá? Então, assim, podemos dizer que Adão, quando ele passou a existir, o Adão físico, que já criou, né, que descende a toda a humanidade a partir dele, ele já surgiu adulto. Quando ele cai, né, do mundo espiritual, né, que morre o seu espírito, né, é deslinkado, e a alma surge a partir daquele momento dentro de um corpo físico. Então, Adão já era alguém com um tempo de vida, né, ele poderia ter 1 ano de vida, podemos assim dizer, porque ele nasceu ali, surgiu naquele momento. Então ele já nasceu adulto, né? E ali, depois de um período, né, não fala especificamente quanto tempo passou que Adão e Eva vivendo junto, e aí eles tiveram relação. É dito que eles tiveram relação, sim, e a Eva dá à luz não a um único filho, mas sim a um casal de filhos, que o Caim, quando ele nasce com ele uma irmã chamada Luluva. Onde é que está isso? Não está na Bíblia. Não está, porque o sistema, né, o cânon removeu isso, tá? E não é interessante para o sistema contar para você toda a verdade. Mas você vai encontrar isso num livro chamado Apocalipse de Adão, tá? Saiba que a palavra Apocalipse significa revelação. E não é só o João, né, que está lá, que tem na sua Bíblia, lá como Apocalipse de João. Saiba que todos os patriarcas teve revelações, tá? Ou seja, eles fizeram revelações. Então, Apocalipse significa revelação. Então, antes de um patriarca morrer, ele fez revelações para os filhos ali presente, e essas revelações chamam-se Apocalipse, beleza? Então, fique atento a isso daí. Então, não pense que a Bíblia tem a verdade, porque ela tem fragmentos de verdade ali, mas está mal contado. Então, se uma verdade ela não é corretamente contada, ela torna-se o quê? Um engano, uma mentira. 130 anos e morreu. Está escrito em Gênesis 5. Eva morreu por ter provado do fruto proibido. Mas o que foi o fruto proibido? Eva ter se casado com Caim e ter... Eita, aí fica difícil não perder a linha com isso aí, tá? Mas não quero que você se ofenda, tá? Se esse vídeo chegar a você, saiba que eu tô resumindo, não vai dar para explicar tudo para você, mas saiba que o fruto proibido, segundo as escrituras, está muito além do que eu e você possa imaginar, mas existe relatos bem curiosos, mas não tem nada a ver, né, com incesto, tá? Saiba que Caim, ele casou com a própria irmã chamada Luluva. Você vai encontrar isso no livro Apocalipse de Adão, tá? E não tem nada a ver com Eva ter casado com Caim ou ter relacionado com Caim. Amigo, não conta bobeira, não conta loucura que você não tem noção. E se você acredita no mundo espiritual, tu tá se destruindo contando uma loucura como essa. Porque se não tem na tua Bíblia a informação necessária, procura além disso. Tenta procurar os apócrifos, tá? E entenda o que é apócrifo. A palavra apócrifo, né? Ela significa aquilo não inspirado ou algo não inspirado. Então o sistema religioso, ele trata qualquer coisa que ele não queira, né, aceitar como apócrifa. Não, isso não foi inspirado. Mas o que tem de inspiração num concílio, onde quem está de frente é um cara chamado Papa, né, um indivíduo que se chama, né, denomina Papa, que do latim para o português significa pai. E segundo a tua própria Bíblia, né, o próprio Cristo diz, a ninguém na terra chama de pai. Então, ou seja, você não pode chamar ninguém de papa, né, além daquele indivíduo que te gerou. Então, meu pai eu não posso chamar do pai da terra, você pode chamar de pai. Não existe proibição para isso. Mas qualquer indivíduo que fala, olha, eu sou o pai, que eu sou um papa, e foi o Criador, ou foi Deus, né, o verdadeiro que me colocou aqui, isso é mentira. A própria Bíblia tua condena isso. Mateus 28, Mateus 23, a partir do verso 8 em diante. Lê lá que tu vai entender do que eu tô falando, tá? Então, assim, essa loucura que tu acabou de falar aí, se eu fosse você, repensaria melhor, tá? Sai desse negócio de acreditar nesses 66 pequenos livros aí, compilado nessa tua Bíblia. Vai um pouquinho mais além disso. Vai pesquisar sobre o país e as regiões que Cristo, né, andou.
Tenta procurar nas bibliotecas, que tu vai encontrar informações que inclusive não tem nem nada a ver com apócrifos. Você vai encontrar as cartas de César, né? Que foi, melhor, as cartas de Pilatos, que foi, ele escreveu para César. Tu vai ver que o próprio Pilatos fala sobre um Messias, a existência de um Messias judeu, de um Cristo. Não é Bíblia, não é apócrifo, tá lá, e tá na biblioteca, né, de Roma. Então pesquisa um pouco sobre isso aí, para não ficar não tá falando bobeira e fazendo essas loucuras que você tá fazendo aí. Feito um filho com ele, após ele ter matado Abel por ciúmes dela. Esse foi o real motivo da morte de Eva, pois Deus avisou que se ela fizesse isso, ela morreria. Só se for o seu Deus, o que tu acredita, que não existe. Saiba que o Deus religioso que foi te apresentado, ele não existe. Ele é um Deus fictício criado pela religião para reger um povo que acredita naquilo. Mas o Pai mesmo, que Cristo fala, né? Ele fala, olha, eu vim do Pai. Ele não está falando que ele veio de Deus, que ele veio de algum Deus. Saiba que Deus é um título, assim como o Senhor também é um título. E mesmo que Pai também é um título, mas Cristo, ele disse, olha, eu vim do Pai, todo aquele que crê em mim será vivo, ou seja, receberá, né, um galardão por acreditar em mim. Ele não está falando em acreditar nele em pessoa, mas acreditar no que ele pregou, na verdade que ele trouxe. Porque hoje, se alguém falar para você, você acredita que Cristo existiu? Se eu disser que eu acredito, é algo pessoal, mas eu não consigo provar. Mas os ensinamentos dele, para mim, é convincente o suficiente que ninguém tiraria isso do nada. Então, ao meu ver, sim, existiu um Cristo, existiu um Messias que deixou um ensinamento que me convence de que há algo além do que eu posso ver, entende? Esse é o real significado daquela parábola e metáfora toda do Gênesis. Caim e Abel tinham nascido de Eva, do mesmo jeito que Jesus tinha nascido de Maria. Nem Eva e nem Maria, mãe de Jesus, precisaram de se relacionar com homem algum para ter filhos, pois o próprio Deus habitava nelas. Não, meu amigo. Você está confundindo demais as coisas aí, tá? Eva foi uma coisa e Maria foi outra coisa diferente. Por mais que Maria é descendente, né, de Eva ali, né? Porque tá lá no próprio Gênesis, dessa que tu fez cair, né? É dito que o verbo, a voz fala com a serpente, dessa que tu fez cair, sairá um que pisará na tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, tá? Note que é dito que Maria, ela concebeu, ela deu à luz a um filho, ao Cristo, ao Messias, por obra divina, tá? Então é dito que Maria não precisou ter relação, né, carnal, conjugal, com José para dar à luz a Cristo, ao Messias. Mas Eva, sim, ela precisou ter uma relação conjugal, carnal, com Adão para dar à luz a Caim e a sua irmã, chamada Luluva, assim como é dito que Abel nasceu com uma irmã também, nasceu uns gêmeos, mas precisou de relação carnal, fricção, para existir, para passar a existir. Mas é dito pelas escrituras que Maria não precisou. E há um relato muito curioso, né, num livro, um Apocalipse, que conta sobre Maria, um Apocalipse de Maria. É dito, ela mesma conta que quando ela teve a primeira visão, né, o primeiro relato de que ela seria mãe, ela daria luz a um indivíduo, a um ser, a uma pessoa, um ser humano que iria transitar por essa terra e não iria pecar. É dito que aparece um ser, um anjo, né, um ser muito grande, forte, se materializa em um ser humano muito grande, robusto, forte e bonito para ela, né? E ele diz umas palavras simples para ela: salve Maria, você é agraciada, né? E você dará luz a um menino, ou seja, dará luz a um Salvador, né? De toda a tua espécie. E é dito, uma frase, eu estou resumindo aqui. Então é dito que Maria estava cuidando do templo. Quando este ser aparece, tinha incensários, tinha uns incensos acesos. E é dito que quando esse ser aparece, e para Maria, esse ser que podemos chamar de anjo, né, esse mensageiro, é dito que todos os incensos se apagou. Inclusive até o próprio templo se racha, parece uma rachadura no templo. A presença desse ser faz com que isso aconteça. E é dito que Maria ficou trêmula e com medo daquela presença, daquela
imponência daquele ser, e ele pede para que ela não tema, e na mão direita dele aparece um cálice de ouro, e esse ser, esse mensageiro, bebe desse cálice e permite, e dá a Maria e fala com ela para que ela tomasse também desse cálice. Poderia ser vinho, poderia ser água, não é muito explícito nesse livro, né, nesse Apocalipse, né? Mas é dito que ele também, na mão esquerda, aparece um pão, aquele pão que não é o pão hoje que a gente come, é o pão sem fermento, e este ser pega um pedaço e come. E ele pega um pedaço e dá a Maria para que ela comesse também. E é dito que ela come também desse pão e bebe desse cálice, dessa taça. E aí esse ser fala com ela, em 36 semanas você dará à luz aquele que salvará toda a humanidade através do seu sacrifício. Este que você dará à luz, andará sobre a terra, não pecará em momento algum, e ele será morto, e o sangue dele derramado sobre a terra será um sacrifício tão grande, ou seja, será um pagamento tão grande que nada será capaz de comprar. E quando ele fala isso, é dito que ele desaparece da frente de Maria, num piscar de olhos, e todo o incensário, todos os incensos que tinha apagado volta-se a acender, e todas as rachaduras do templo que surgiu na presença desse ser, por conta da imponência dele, some e o templo se restaura como se nada tivesse acontecido. E realmente, após 36 semanas, segundo o Apocalipse de Maria, ela dá luz, tá? Então eu tô tentando resumir, mas pode pesquisar que tem o Apocalipse de Adão, existe também o Apocalipse de Maria, que Apocalipse é nada mais ou nada menos que a revelação que esses fizeram para os seus, né, para os seus parentes, filhos e outros netos ali, antes de morrer. E saiba que não teve ali alguém ali anotando, escrevendo, não, porque no passado o conhecimento ele era passado verbalmente, para o pai passava para o filho passava para os seus filhos, e era passado de geração em geração assim, dessa forma. Hoje existe um conhecimento manipulado que você vai ter que ir para uma escola, aprender conhecimentos aleatórios que não tem nada a ver com a sua origem, com a sua capacidade. E se isso ocorre, você não consegue ter um link da sua descendência. Não é assim que funciona, beleza? Então eu espero que esse vídeo fique claro que quando você tenta explicar coisas que está além da nossa compreensão e além do que esse próprio livro é capaz de afirmar, você está cometendo uma loucura gigantesca, que seria uma heresia, contando coisas que nem o próprio livro consegue te provar isso, e você está criando na cabeça de pessoas que acreditar em você um sentimento muito louco, né, de descrença ou de crença numa loucura, numa ilusão que você está criando. Dele vem a vida, já que Deus é o espírito invisível da vida. Adão e Eva foram a mesma pessoa. Não foi. E mais uma vez, o verdadeiro, né, o Criador, né, o ancião dos dias, ou o Pai, ele não é espírito como você pensa, num pequeno corpo vibrando ali, onde eu e você consiga entender. Ele vibra na luz, né? Ou seja, a única existência que podemos dizer que é semelhante a ele é a luz do pleroma, tá? As trevas, ela não vibra na mesma frequência da luz, ela faz uma vibração oposta, então luz e trevas, elas não se fundem, elas se repelem. Então podemos dizer que o Criador, ele está vibrando a um nível semelhante da luz, mas ele é acima dela. Mas ele é dito que ele usou a luz para criar os céus e criar um trono e criar um reino, porque é a única que vibra na mesma frequência que ele ali, né? Então, os dois, né, digamos que são semelhantes, mas ele está acima, tá? E o Criador, ele não é nada daquilo que você pensa ou que eu pensaria. Ele não tem corpo físico, ele pode se manifestar num corpo, mas não é o corpo dele, porque é dito, né, que tem um livro de Enoque que conta que o Criador, ele é tão grande, ele é tão incompreensível, que se eu ou você vesse ele na nossa forma, a gente morreria, que o corpo físico não aguentaria tal presença. Mas mesmo as presenças espirituais e divinas que viram, não conseguem compreender. É dito que o Criador, o ancião dos dias, ou o Pai, ele compreende tudo, e ele abarca tudo, e o tudo não o abarca, ou seja, tem criação que não compreende, e aqueles que ele se revelou conseguem entender, porque ele revelou, ele falou.
mas aqueles que só ouviram não conseguem explicar ou não conseguem entender, beleza? Então, assim, vai um pouco além da Bíblia, amigo, pesquisa um pouco mais, vai para os apócrifos, né? Procura informações, né, nas bibliotecas dos países, né, e das cidades que é relatado na sua própria Bíblia que existiu, né, um Messias, existiu ali uns discípulos, que você vai descobrir a verdade por trás disso. Saiba que os livros que está aí na sua Bíblia, como que foi, né, dada a autoria, foi o fulano, foi Paulo que escreveu, foi Pedro que escreveu, foi Lucas que escreveu. Saiba que esses aí não tiveram condições, né, de escrever nada, porque eles viviam num momento de perseguição muito grande. Paulo, umas cartazinhas pequenas ali para uma ou outra igreja, ele até poderia ter escrito, mas um livro mesmo ali, ele não poderia ter escrito. Então, sabe-se que quem escreveu, né, tanto o livro de Paulo, de Pedro e esses aí, foi pessoas que viveram posteriormente, onde a sociedade já estava pacificada, onde já existia pessoas já civilizadas, onde você podia estudar, já tinha escola e já tinha pessoas que tinham conhecimento, né, oral, e resolveu passar isso para o texto e escrever, beleza? Mas saiba que no passado, todos os judeus, aqueles rabinos, aqueles mestres da lei, eles tinham conhecimento sobre a história, sobre a Torá, sobre a verdade na mente. Os caras escreveram a Torá, é dito, né? Se tiver algum judeu que assistir esse vídeo, vai conseguir testificar do que eu estou falando, que os mestres da lei, os rabinos que eram separados para ler a Torá, é dito que os caras tinham a Torá já memorizada, a ponto que se a escrita, né, a Torá fosse queimada, né, e todos os livros fossem queimados, os caras tinham na mente deles ali já memorizado tudo e eles conseguiriam reescrever. Por quê? Porque o conhecimento foi passado oralmente e era passado de forma que a pessoa conseguia assimilar e gravar aquilo. Hoje não, hoje eu e você lê um livro que está sendo manipulado por alguém ou por alguma editora, tá? E que eles podem definir ali um parâmetro que é ou não verdade, e quem é que vai provar que aquilo é verdade ou não? Somente vai valer o que aquela editora escrever. Então, todo ano há atualização nas Bíblias, o que eu acho porque se você tem um livro, né, que está falando sobre a história do passado, sobre a compreensão do indivíduo que, né, relatou aquela visão, se você tentar melhorar aquilo ou colocar aquilo conforme o que você compreende, você pode estar criando um embuste muito grande para gerações futuras, sabe? Então eu espero que você tenha entendido, não leva a mal se você assistiu esse vídeo ou se você assistir este vídeo. Não quis criar o vídeo como ofensa, mas eu quis trazer à luz coisas que eu nem pude falar aqui, que eu tentei resumir o máximo possível, mas não foi possível trazer aqui. E se vocês quiserem mais vídeos dessa forma, é só deixar aqui nos comentários eu quero, que eu terei o maior prazer de trazer mais informações para vocês. Tamo juntos!